E aí, galera? E aí, beleza? Olha só, a gente estava aqui num debate, isso é muito legal, cara. É tipo Jornal Nacional, quando começa a parada, já estavam debatendo, aí estão assim, discutindo e falam, boa noite, entendeu? Já estamos conversando a parada aqui. Quando a gente está nos preparativos aqui, eu cheguei aqui há 1 hora já, a gente está aqui trocando altas ideias, tá? E aí a gente está falando sobre filme de terror. Não, parece... Não, vocês vão assim, caraca, parece... Vai falar bobeira. Não vou, não. Porque a gente tá falando aqui, né? Como é seu nome mesmo? Desculpa. Renata. Pô, bonito nome. A Renata, que tá aqui hoje com a gente, né? No chat, tudo bem? Vai estar aí ajudando vocês e tal, papá. Aquelas coisas básicas de sempre, né, gente? Vamos manter a ordem ali, tal. Tava eu, Renata e Debois, né, conversando sobre o filme de terror. E a Renata, não, essa cena do filme é horrível. E a gente, não, essa cena é boa. Por quê? O filme de terror tem uma função, que é o quê? Te deixar nervoso, te deixar tenso. Então a cena que chega a esse objetivo, ela é uma boa cena, não é verdade? E assim, a gente tá falando sobre filmes e a função dos filmes e tal. E em história, então, o filme é sensacional, né? Inclusive alguns filmes de terror, né, das décadas de 60 e 70, eles servem para trazer um clima de instabilidade que vivia o mundo durante a Guerra Fria. Mas isso foi só em homenagem, né, a galera que fala que toda aula de atualidade acaba em Guerra Fria. Né, mas vamos lá, depois a gente vai falar, depois a gente fala sobre filme aí, foi muito legal, porque terror mesmo, tá? Foi o que a Europa viveu na Segunda Guerra Mundial. Isso é. E aí a gente tem que hoje... Não, Debois, eu tenho que dar um jeito de entrar na aula. Entendeu? Eu tenho... Tem que dar um jeito de chegar na aula. Então, assim, a gente hoje vai analisar aqui o período exatamente que chegou nesse momento, né? Chegamos na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente falou aí já de Primeira Guerra Mundial e tal, aquele imperialismo, Primeira Guerra Mundial, e a gente hoje também vai falar daquele momento do entre guerras, até ali as vésperas da Segunda Guerra Mundial. É um momento muito importante, cai pra caramba na prova do Enem, cai pra caramba nos vestibulares de uma forma geral, né? E a gente vai trabalhar tanto a questão econômica como a questão política. Encontrei um rapaz careca, professor de geografia aqui fora ainda há pouco, ele falou pra mim que semana passada ele fez uma aula focando muito a questão econômica desse período. Falou que trabalhou inclusive a crise de 29 com vocês. Então, pô, legal. Por quê? Porque eu não preciso ficar tão preso nessa questão. A gente vai analisar, na verdade, né, o que significou essa grande crise, e a gente já parte mais para a questão política, que realmente aparece demais. Acaba sendo mais importante para a prova do Enem nessa questão política, né? E aí eu vou puxar alguns viés importantes para a gente, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Vamos fazer o nosso recorte aí. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Né? Então a gente tem um cenário muito bem definido, que é o quê? A Europa bastante abalada pelo conflito, Primeira Guerra, tudo bem, 1914, 1918. A Primeira Guerra a Europa muito abalada pela Primeira Guerra Mundial, bem destruída, os países, né, numa crise completa, crise econômica, crise política, crise social. É um momento bastante conturbado, muito ruim para esses países envolvidos. Principalmente para a Alemanha, que foi considerada, né, a única culpada dessa guerra, pagou pesadas indenizações, né, foi proibida aí de manter a sua produção de armas, que acaba sendo sempre, né, um fôlego para a economia desses países, né, limitada a sua organização militar, foi humilhada, né, digamos. Legal. Por outro lado, a gente tem aí as potências, né, o Japão, que começa a despontar como uma potência mundial, é firmado como potência, e os Estados Unidos, né, o país, né, mais rico do mundo. E a gente tem um período de crescimento econômico incrível, né, um período ali que a gente chamava da grande ilusão norte-americana, né, aquela ideia de que, caramba, agora não era um momento tranquilo, agora a economia ia crescer, né, desenfreadamente, sem limite, né, então a economia americana ali acreditava naquele momento, o empresariado americano, né, o governo americano de uma forma geral, acreditava que aquele crescimento ia ser infindável, ia ir embora, tal. O Taylorismo, o Fordismo, o Maurício deve ter trabalhado com vocês aí, né, Renata? Que acompanham a aula dele aí. A Renata, inclusive, que é geógrafa, né? Tá ali podendo me ajudar. Se falar alguma besteira, Renata, você tá, me salva. E aí, então, trabalhando ali aquelas questões da produção e tal, Estados Unidos, ó, tal, linha de produção, a linha de montagem, levando uma produção giga, maneiro. Então, eu estou acreditando que não vai ter mais guerra, porque a Primeira Guerra Mundial, ou a Primeira Grande Guerra, não era a primeira, ela era apenas a Grande Guerra, óbvio, não se sabia ainda da Segunda. E ela foi por muitos chamados a guerra que acabaria com todas as outras guerras.